Olá, meus amigos do YouTube. Nós fizemos uma coleção das perguntas que chegaram sobre ansiedade e vieram tantas que nós fomos obrigados a dividir essa entrevista em duas partes. Na primeira parte tivemos aqui o Dr. Rodrigo Bressan e ele volta hoje. É médico, psiquiatra da Unifesp, que é a Escola Paulista de Medicina, e diretor do Instituto Ame Sua Mente. Rodrigo, muito obrigado pela sua presença outra vez aqui no nosso canal. E eu queria começar com uma pergunta que chegou do Matheus, GSP. O Matheus pergunta: olá, gostaria de saber como as drogas, álcool e maconha, está sendo específico, álcool e maconha afetam a ansiedade. Obrigado a você, Drauzio, é sempre um prazer estar aqui. Essa pergunta é excelente, porque a gente tende a ter uma visão meio distorcida do impacto dessas drogas na ansiedade. Quando você está muito ansioso, numa ansiedade de ir para uma festa, e você usa álcool, cai a sua ansiedade. Quando você está muito ansioso para alguma outra situação, muitas vezes algumas pessoas usam maconha para diminuir a ansiedade. Qual é o problema? O problema é que pessoas que têm muita ansiedade acabam usando tanto o álcool como a maconha como um tratamento. E isso leva à dependência sem a menor dúvida. Tenho vários casos no consultório e que é muito difícil tratar. As duas drogas podem levar. Eu tenho um caso de um paciente que tinha muito medo de performance, de fazer prova, e ele fumava maconha antes das provas, e agora ele é um profissional bem-sucedido e não consegue se livrar da maconha. Quer dizer, a droga continua. Mas o que eu acho que é fundamental e as pessoas não veem tão bem é o seguinte: tanto o álcool quanto a maconha, elas melhoram agudamente, naquele momento que a pessoa está usando, mas elas tendem a piorar o quadro de ansiedade. Então, se você ia ter 2 episódios de ansiedade na semana, você passa a ter 3, 4, você passa a ficar muito mais suscetível a quadros de ansiedade. E está claro agora com a liberação em vários lugares do mundo do uso recreativo da maconha, o que aumentou entre adolescentes os quadros de ansiedade e os quadros depressivos. Com o álcool é bem parecido. A pergunta da Zíbia Barbosa. Ela diz que entrou no climatério, quer dizer, aquela fase que é o início da menopausa, e com ele vieram vários sintomas. Um deles, um transtorno de ansiedade e do pânico. Ela pergunta se isso é comum nessa fase. A pergunta da Zíbia faz muito sentido, porque essa fase em que os hormônios vão variando e vão diminuindo predispõe a mulher para várias questões, em especial os quadros de ansiedade e a depressão. Então são muito comuns. É claro que tem um componente psicológico, você perder a sua fertilidade assusta a qualquer um de nós. Mas o principal componente que ela está descrevendo aí é certamente a regulação tanto do humor quanto da ansiedade. Como que você cuida disso? Você cuida tanto acertando os hormônios, um bom ginecologista cuida disso com muita tranquilidade, quanto abordando esses sintomas de ansiedade com medicações ou com intervenções não medicamentosas como terapia ou estratégias de diminuição de ansiedade como meditação. Pergunta da Valesca Oliveira. Como descobrir qual o gatilho que gera o transtorno de ansiedade? Essa é uma pergunta excelente e a resposta é sempre pessoa específica. Então, cada um de nós tem a sua ansiedade disparada por um motivo diferente. Mesmo que você não tenha um transtorno de ansiedade, tem algumas coisas que te deixam ansioso, tanto socialmente, quanto no trabalho, como um medo. Então eu tenho medo que eu vou ficar pobre, porque no passado eu tive uma experiência que eu fiquei sem dinheiro, então qualquer cheque devolvido eu fico muito assustado. Então como é que você identifica isso? Você tenta mapear, ver a história dos momentos em que você fica mais ansioso e ver o que precedeu. Algumas vezes é um pouco difícil, porque não é explícito, não está óbvio. E aí você fica tentando pensar o que você está pensando e não necessariamente o que está acontecendo. O que aconteceu? Uma coisa trivial, mas eu comecei a pensar numa coisa terrível. Então, não é tanto esse gatilho, mas é o que ele gerou do ponto de vista de funcionamento mental. Tem a pergunta da Mariane Ruiz Alves, que diz: fui diagnosticada com ansiedade depressiva. Como é possível ter as duas ao mesmo tempo, se parecem tão opostas?
Com quais outros transtornos a ansiedade pode se relacionar? Essa pergunta é excelente. Depressão e ansiedade são irmãs. Eu acho que a Mariane diz que são opostas porque uma é um medo constante e a outra é como se você caísse, ficasse quieta, com medo de tudo. Não, ao contrário. Metade dos quadros ansiosos tem depressão junto e metade dos quadros depressivos tem ansiedade juntos. Tanto que as medicações que funcionam para a ansiedade funcionam para a depressão. Os mecanismos são bastante semelhantes. Aí ela pergunta em que outros quadros você tem ansiedade, tá certo? Você tem ansiedade em vários quadros da ordem da psiquiatria. Entre eles, os típicos de ansiedade. Ansiedade generalizada, o pânico, o transtorno do estresse pós-traumático, as fobias, claramente, e o transtorno obsessivo-compulsivo. Mas, por exemplo, no transtorno bipolar, você tem muitos quadros de ansiedade. Na esquizofrenia, você pode ter muitos quadros de ansiedade. Então, a ansiedade ela pode ser um transtorno específico ou um sintoma de outros problemas na psiquiatria. Pergunta da Ana Vitória Prudente. A Ana quer saber se há alimentos específicos que devem ser evitados nos quadros de ansiedade. Essa é uma pergunta excelente. Quando a gente fala de quadros de ansiedade, a gente sempre pensa em evitar estimulantes. Então, quais são os estimulantes que a gente mais usa? O principal é a cafeína. A gente tem que evitar a cafeína ou usar a cafeína de um jeito inteligente, tá certo? E varia de pessoa para pessoa. Tem gente que não tolera uma pequena xícara de café e algumas pessoas toleram melhor. O que mais a gente tem que se preocupar? Obviamente, todas as drogas de abuso e as drogas estimulantes que se trata déficit de atenção e hiperatividade. São as anfetaminas em geral. Então essas você não deve usar. Pergunta da Jaque Gandim. Fale um pouco sobre ansiedade e depressão na terceira idade. A pergunta faz muito sentido porque conforme a gente vai aumentando de idade, a gente vai ficando mais predisposto a algumas doenças. Entre elas, a ansiedade e a depressão. Então, conforme você vai ficando mais velho, você predispõe. É claro que o risco é maior para quem já tinha mais predisposição na vida antes da terceira idade. Algumas coisas previnem isso. Você ter estratégias de atividade física, interação social, algumas coisas protegem. Então, sim, aumenta a frequência. Mas é importante também dizer que esses dois sintomas podem preceder, podem vir antes de quadros demenciais, de outros quadros tipo Alzheimer que você pode ter na terceira idade. A pergunta da Simone Molinari é se a ansiedade é crônica, ou seja, pessoas ansiosas serão sempre ansiosas, mesmo se tratando. Essa pergunta é excelente, porque a gente sabe que você tem traços, jeitos de ser. Então você vai ter crianças que tendem a ter mais ansiedade, que são mais ansiosas, e crianças que têm menos ansiedade. Então todos nós temos um traço, um jeito de funcionar. O fato de você ter um traço mais ansioso não significa que você vai ter um problema de ansiedade. Quando a gente fala de cronicidade, então do traço a gente é assim, a gente é mais predisposto e vai ficar para sempre. E vai ter que lidar com isso de uma forma ou de outra. Agora, da doença em si, ela pode cronificar. A grande maioria dos quadros, se tratados precocemente e adequadamente, elas não cronificam. Agora, sempre na medicina, Drauzio, a gente tem que lidar com casos que não respondem bem, e esses tendem a durar mais tempo e precisar de medicações mais sofisticadas para atingir um bom tratamento. Pergunta da Má Oliveira. Existem graus de ansiedade? Sim, existem graus de ansiedade. Em medicina, em geral, a gente sempre fala em leve, moderado e grave. O interessante de você olhar a ansiedade desta forma é que pro clínico, pro médico, pro terapeuta, você tem abordagens diferentes para essas coisas. Agora, é fundamental também entender que do ponto de vista da pessoa que tem ansiedade, do paciente, uma ansiedade leve é muito intensa, é muito sofrimento. Então, qualquer uma das três tem que ser muito bem tratadas. Pergunta da Vegana em Sampa. Como a compulsão alimentar funciona? Existem gatilhos? A compulsão alimentar, em geral, está associada à elevação de ansiedade. Então, alguém que vai ter a compulsão antes de ter o ato,
ela está com elevada ansiedade. Quando ela consome muita comida de um jeito desenfreado, ela tende a reduzir a ansiedade. Então a compulsão serve como um mecanismo de redução de ansiedade. Não é um bom mecanismo, né? Porque você tende a aumentar peso e quando você come muito gera uma culpa. E aí você pode fazer um circuito de novo. Gera culpa, aumenta a ansiedade e eu tenho uma nova compulsão. E ela mesmo pergunta se a anorexia é a outra face da mesma moeda. Não, a anorexia é diferente do ponto de vista do funcionamento. A gente sabe que pessoas que têm anorexia podem ter compulsão alimentar porque elas ficam ali, eu tenho que estar mais magra ou não. Então isso pode gerar compulsão, mas a anorexia é um transtorno um pouco mais grave, com distorção da imagem corporal e um funcionamento mais complexo. Pergunta da Tata Costa. O que podemos fazer para auxiliar alguém em crise? Para auxiliar alguém que está em crise de ansiedade, a primeira coisa é reassegurar. É ouvir, entender, aceitar e deixar claro que aquilo vai passar. E não necessariamente ficar repetindo, vai passar, vai passar. A própria atitude que você tem frente àquela situação ajuda. Tentar perguntar para o indivíduo que está em crise o que você pode ajudar, como ele lida ele mesmo com aquela situação, se ele não está conseguindo lidar com aquilo. Às vezes é possível ir conversando de coisas que estão fora do centro do quadro ansioso daquele indivíduo e você ajuda a pessoa a tirar o foco. Essas medidas ajudam bastante. Agora, a Elaine Cristina. Como identificar o tipo de ansiedade? Isso interfere no tipo de tratamento? Sim, a gente tem sempre que entender qual é o tipo de ansiedade que a pessoa está tendo. Se você tem uma ansiedade paroxística, que cresce rapidamente e dá medo de morrer, em geral a gente chama isso de um transtorno de pânico, um episódio de pânico, a gente tem um tratamento específico para isso, tanto para aquele minuto ou segundo que há um benzodiazepínico, um calmante, quanto um tratamento de longo prazo. Entender o transtorno obsessivo compulsivo, que aquela ansiedade tem a ver com compulsões e obsessões, implica numa terapia muito diferente. Então sim, a gente tem que ir identificando cada uma das situações. E lembrar que para todas as situações de ansiedade, dormir bem, comer bem, fazer atividade física ajudam muito. Atividade física tem importância grande aí ou é uma coisa como é para todas as pessoas, boa, né? É uma coisa genérica boa para todos nós, mas especificamente para o funcionamento cerebral, muito. Uma das grandes coisas, só para ser bem intuitivo, que aconteceram na vida moderna é que a gente é sedentário e come muito. Isso muda toda a nossa biologia, a nossa genética não está preparada para isso. E a atividade física, ela tem uma regulação de sintomas de ansiedade e depressão muito importante. Cada vez mais você tem evidência disso e isso vale tanto para aeróbica quanto para anaeróbica isométrica. E finalmente a Paula Rodolfo quer saber se a ansiedade na infância, sobre a ansiedade na infância, como podemos ajudar nossas crianças? A ansiedade na infância é mais comum do que a gente imagina e todos os pais e mães que estão ali com o seu filho se comportando um pouquinho diferente ficam muito abalados com isso. O que acontece é que as crianças têm um quadro que é típico da infância, que é a ansiedade de separação. Ela tem uma ligação muito intensa na mãe, que é uma condição necessária para você sobreviver, crescer e tal, e quando ela vai para a escola, para a festa, ou para a casa do avô, ela não consegue se separar da mãe. Essa é bem específica e você tem tratamentos para isso. E, em geral, eles estão ligados ao comportamento. A mãe vai desensibilizando em relação à filha. Quadros mais graves, aí você precisa fazer uma intervenção com terapias específicas e eventualmente com medicação. Rodrigo, muito obrigado por mais essa entrevista. Lembrando que esta é a segunda parte da entrevista do Dr. Rodrigo Bressan sobre ansiedade. Muito obrigado. Muito obrigado, André. É um prazer.